Pessoal, graça e paz a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como vocês podem ver, estamos aqui diante de uma bela vista, a qual nossos olhos podem contemplar a bela paisagem criada pelas mãos de Deus. E ao chegar em locais altos e bonitos assim, eu observo homens de Deus que subiram a locais altos, assim como montes, para orar e interceder ao Senhor, fortalecendo o seu espírito. O que dizer de Moisés, que subiu o monte Sinai para receber de Deus as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, as 10 leis judaicas. Assim também como o próprio Jesus, que por diversas vezes subiu ao Monte das Oliveiras para orar e interceder ao Senhor. O que dizer também do profeta Elias, que é o anfitrião dessa mensagem dessa tarde. Assim também como Elias desafiou a 850 profetas de Baal e Azera no Monte Carmelo. Observamos no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19, um encontro a qual Elias teve com o rei Acabe, que era o rei da época. E Elias profere as seguintes palavras para o rei Acabe: agora, pois, envia e ajunta a mim a todo o povo de Israel no Monte Carmelo. Assim também como os 450 profetas de Baal, assim também como os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um dos mais enigmáticos e conhecidos relatos da Bíblia Sagrada, a qual podemos ler no capítulo de número 18 do primeiro livro do Reis. A Bíblia vem falar de um encontro entre Elias e o rei Acabe. Encontro esse, a qual gera um conflito entre um profeta usado pelo Senhor, ao qual desafia profetas que propagavam a idolatria e a mentira no reino de Israel. Esse duelo ocorrera no cume do Monte Carmelo, a qual tinha 600 metros de altura, quando de repente ouve-se como um trovão, a voz contundente de um servo do Senhor. Um sério desafio é lançado. De um lado, 450 profetas de Baal, como também 400 profetas da divindade pagã Azera, estremeciam o monte. Do outro lado, Elias, cheio do Espírito Santo, proclama que o tempo do arrependimento é chegado. No meio está o povo de Israel confuso e nada responde. Após mais de 3 anos sem chover, em meio a uma seca devastadora que provocou uma fome jamais vista no reino do norte de Israel, que estava sob o comando do rei Acabe, agora, com a convocação do profeta Elias, todo o povo é congregado no Monte Carmelo para esse grande duelo, aonde somente um restaria vencedor, a qual lhe seria dado todo o reconhecimento e toda a honra como verdadeiro e único Deus. E se Baal, o Deus da chuva, não conseguia responder aos pedidos de chuva sobre a terra, talvez agora pudesse responder então ao chamado para fazer descer fogo do céu. O Monte Carmelo formava uma cordilheira de 30 quilômetros de comprimento, aonde a sua largura variava entre 5 e 13 quilômetros, indo da costa do mar Mediterrâneo em direção a sudeste do território de Israel. O seu ponto mais elevado chegava a 600 metros de altura, local do duelo de Elias. Deste monte é possível observar as planícies de Esdraelon e de Saron, assim também como o rio, o ribeiro a qual Elias usou para destruir os profetas de Baal. E ao analisar essa mensagem, observamos que não era só o povo de Israel que possuía um sistema religioso a qual era liderado por sacerdotes e profetas. Quase todas as nações em volta tinham seus líderes religiosos, magos, sábios e encantadores. E esses profetas viviam às custas da riqueza do reino aonde se encontravam. E vários historiadores relatam a imensa riqueza e poder que esses religiosos pagãos desfrutavam no Egito. Eles gastavam enormes quantias de dinheiro, ouro e prata para construir e performar seus templos grandiosos dedicados aos seus ídolos fenícios. E os profetas de Baal, eles comiam da mesa de Jezabel,
tinham um status nobre no reino, faziam parte da elite da sociedade israelita da época, gastavam altas somas de recursos do governo para construir e performar os seus cultos às suas divindades pagãs, e perseguiam os verdadeiros profetas do Senhor, impondo-lhe a espada e matando todos aqueles que não conseguiam escapar. Todo esse secretismo religioso em muito havia afetado a Israel, ceifando várias vidas, seja pela espada do profeta de Baal, seja pela seca ou pela fome naquela terra. Os profetas de Baal agora foram convidados a largar a idolatria, deixar o secretismo e voltar ao primeiro amor trilhado pelos seus antepassados. É a partir do encontro com Acabe aonde Elias faz o desafio. Ele desafia todos os 450 profetas de Baal, assim também como os 400 profetas da divindade pagã Azera. Eram 850 profetas contra um profeta. Elias junta agora todo o povo no Monte Carmelo. A Bíblia vem dizer que os altares são erigidos e novilhos são colocados sobre o altar. Elias dá a oportunidade dos profetas de Baal começarem o seu secretismo, começarem agora o seu ritual. A Bíblia vem dizer que eles começaram o seu ritual, foi até o meio-dia, mas nada pôde acontecer. A Bíblia vem dizer que eles se cortavam em uma tentativa de autojustificação, derramando o seu próprio sangue. Eles tinham costumes de apresentar crianças em sacrifício de oferenda aos seus deuses pagãos. A Bíblia vem dizer que deu meio-dia e nada lhe conseguia ver ou ouvir. E Elias zombava deles, dizendo: clamem mais altos, quem sabe o seu Deus não esteja dormindo, ou também até quem sabe ele não tenha ido uma viagem, porventura ele dorme e possa até despertar. A Bíblia diz que o seu ritual em nada lhe proveitou e não conseguiram fazer que o fogo descesse do céu. Mas a Bíblia vem dizer que Elias agora chega o momento dele e ele restaura todo o altar que estava quebrado. A Bíblia vem dizer que Elias pega 12 pedras, as quais simbolizava as 12 tribos de Israel. A Bíblia vem dizer que ele restaura todo o altar. Ele faz uma vala em torno daquele altar e manda que água fosse jogada no altar, sobre a lenha, dificultando ainda mais o milagre, para que todo aquele povo pudesse contemplar que só o Deus de Israel poderia responder ao pedido para fazer descer fogo do céu. A Bíblia vem dizer que Elias ora de joelho e, em outras palavras minhas, ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor viesse a ser um testemunho naquele local, fazendo que o fogo viesse a consumir aquele sacrifício, aquele altar. E a Bíblia vem dizer que após jogarem água sobre o altar que havia sido reparado pelo profeta Elias, a Bíblia diz que o céu se abre e o fogo consome aquele altar. Meu amado e querido irmão, muitas coisas para acontecerem em nossa vida, para que os milagres aconteçam em nossa vida, para que a resposta de Deus venha sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, é necessário desafiarmos aqueles que questionam ao nosso Deus, mas também a reparar o nosso altar, a reparar o nosso emocional, o nosso interior com o Senhor, a restaurar todo o nosso altar que é apresentado como sacrifício ao Senhor. Elias restaurou e reparou ao altar e Deus respondeu a Elias. A Bíblia vem dizer que quando Deus responde, todo o povo começa a jubilar e a cantar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. As coisas irão acontecer por meio da nossa vida para que o nome do Senhor ele seja glorificado na minha e na sua vida, para que milagres aconteçam por meio da nossa fé, por meio da nossa altitude. Se o altar de nossas vidas estiver reparado, o Senhor vai operar por meio da nossa
nossa vida. A Bíblia diz que o fogo consumiu o altar. Então, eu quero te dizer que todos aqueles profetas idólatras foram mortos, porque o pacto foi esse: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Elias matou todos os 850 profetas lá no ribeiro de Quizon, aonde os profetas foram mortos, e todo o povo de Israel pôde ver e contemplar que só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.